Pessoal, vou contar uma coisa pra vocês. Eu acordei hoje, eu não me lembrava do que tinha acontecido ontem. Eu acho que eu tô em estado de choque ainda. O Fluminense, o meu Fluminense, o seu Fluminense, está na final da Libertadores da América de 2023. Somos finalistas. O Fluminense é finalista da Libertadores, meus amigos. Eu ainda não tô acreditando. Queria ter falado com vocês ontem depois do jogo, mas eu não tinha a menor condição psicológica, mental, nada. Eu tava completamente fora de órbita. O Fluminense está na final da Libertadores da América. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Muito obrigado pela sua amizade. Você está no canal Ligados no Flu e eu sou o jornalista tricolor mais feliz do mundo nesse momento. Acho que só você que é tricolor, que está do outro lado aí como eu, que me entende, que sabe a alegria que estão sentindo nesta quinta-feira. Esse dia 4 de outubro de 2023 já é histórico. Entrou para a história. O Fluminense Futebol Clube mostrou mais uma vez que não se deve duvidar do peso dessa tamanho dessa camisa. Debocharam, tripudiaram, colocaram o Fluminense como eliminado, deram o Internacional como já classificado, só aguardando o adversário da final. E durante a maior parte do jogo, o Fluminense parecia realmente que seria eliminado. Só a torcida do Fluminense acreditava na virada e ela veio. Bom, o que falar desse jogo? Será que a gente precisa falar alguma coisa sobre tática, sobre esquema, sobre Diniz? Acho que nem vale a pena, gente. Nem vale a pena, porque assim, Libertadores não se joga. Libertadores se ganha. Eu vi ontem alguém escrevendo no Twitter assim, antes do jogo, né? Não me importa se vai jogar bem, se vai jogar mal, se vai sair o gol cagado, né? Desculpa a expressão aí, mas né, o pessoal costuma falar isso, né? Tem essa frase. Eu quero que o Fluminense ganhe. E é isso. É isso. Se a gente for fazer uma análise assim muito rápida, né? Porque dizer, o Fluminense não fez um grande jogo. Daí, foda-se. Que se dane. Libertadores se ganha. Libertadores se joga. Em 2008, o Fluminense jogou muito. E chegou no final, não levantou a taça. Então, o que importa hoje, não importa se o time entrou com a escalação correta ou se não foi, se o time no primeiro tempo talvez não sei lá, estava meio desconectado, não importa. Se o Valencia errou 2, 3 gols na cara do goleiro, não importa. Quem se classifica é quem ganha. Quem vai para a final é quem põe a bola na rede. E o Fluminense foi muito competente quando ele teve as oportunidades. O Fluminense estava no Maracanã, ao sofrer o segundo gol, virtualmente eliminado. Ali, para muita gente, tinha acabado a Libertadores da América para o Fluminense. Só que o destino quis que Germancano fizesse um gol espetacular. Atrás do zagueiro, eu não sei nem até agora como que o Cano conseguiu projetar a perna à frente do zagueiro para marcar aquele gol no Maracanã e deixar o Fluminense vivo. O Inter não matou o Fluminense no Maracanã. O Inter teve a oportunidade de matar o Fluminense no Maracanã. E vocês vejam como é essa Libertadores, né? O Fluminense na última rodada flertou com a eliminação naquele jogo contra o Sporting Cristal, em que o Fluminense, muito nervoso em campo, preocupado de sofrer um gol, porque se o Fluminense perdesse, o Fluminense estaria eliminado. E o jogo foi tomando ares ali dramáticos. Mas o Fluminense conseguiu se segurar, conseguiu garantir o empate. Na época, vocês vão se lembrar que teve até uma certa discordância entre torcedores que estavam no Maracanã. Uma parte aplaudiu, uma parte vaiou. Se lembram disso? Mas foi
Uma classificação que era para ter sido tranquila, porque o Fluminense começa com 3 vitórias seguidas, 3 vitórias incontestáveis, principalmente aquele 5-1 em cima do River Plate. E aí, na sequência, o Fluminense perde 2 jogos e vai para a última rodada, então, né, ameaçado, mas consegue a classificação. Contra o Argentino Júnior, o Fluminense no primeiro jogo não fez um bom primeiro tempo, perdia por 1-0, quando o Marcelo foi expulso no início do segundo tempo. E aí, parecia que a maionese tinha desandado, parecia que a Libertadores ia chegar ao fim para o Fluminense já naquele jogo lá na Argentina. Porque com 1 a menos, jogando mal, né? E o Argentino Júnior vindo para cima, e é um bom time, o time do Argentino Júnior, parecia que as coisas não iam dar certo. Aí entra o Diogo Barbosa, ele acaba sofrendo a falta que origina a expulsão do goleiro do Argentino Júnior, o jogo muda completamente de figura, o Samuel Xavier faz aquele golaço, o Fluminense vai para o Maracanã dependendo só dele. E aí, no Maracanã, o Fluminense confirma a classificação com 2 gols depois dos 40 minutos do segundo tempo. O jogo estava indo para os pênaltis. Contra o Olímpia, que tinha eliminado o Flamengo, boa parte da imprensa achava que o Fluminense corria sério risco de ser eliminado pelo Olímpia, porque o Olímpia tinha uma jogada aérea muito forte, o Fluminense não sabia se defender das jogadas aéreas e o Olímpia ia causar muitos problemas para o Fluminense, como causou para o Flamengo. O Fluminense passou sem dificuldades pelo Olímpia. E aí pega um Internacional, um adversário local, um adversário brasileiro, 2 vezes campeão da Libertadores, 3 vezes finalista da Libertadores, tricampeão brasileiro, enfim, um clube gigante, Internacional, um clube gigante. E aí no Maracanã, o Fluminense, como eu citei há pouco, esteve próximo de encaminhar sua eliminação. Quando o Samuel Xavier foi expulso, o Inter, que não estava jogando bem, estava ali tentando levar o jogo, tentando sobreviver àquele jogo no Maracanã. O Fluminense fazia uma boa partida. E aí o Inter, com a expulsão do Samuel Xavier, vem para cima, consegue a virada, né? E o Fluminense acaba, na insistência e na ousadia do Fernando Diniz, que conseguiu ali arrumar o setor defensivo do time, o time não se acovardou, o time não se apequenou, pelo contrário, o Fluminense se agigantou no Maracanã, mesmo com 1 a menos, mesmo em dificuldades, e faz o gol de empate, que deixou o Fluminense vivo para o jogo da volta. E a classificação contra o Internacional, ela é histórica por vários motivos, O Fluminense não fazia um bom jogo, a bem da verdade é essa. O primeiro tempo, tenho certeza que ao ser encerrado o primeiro tempo, muito tricolor se perguntou, e agora? Como vamos virar esse jogo? Como vamos começar a jogar? Porque o Fluminense, o Inter fez o gol e, né, sentou em cima da vantagem e o Fluminense não conseguia finalizar gol. A única finalização do Fluminense tinha sido uma do Cano, lá do meio da rua, quando estava 0-0 ainda. O Fluminense não conseguia chegar no gol. E aí o Diniz fez várias mudanças no decorrer do segundo tempo, tirou o Alexander, enfim, tirou o Felipe Melo e foi mudando o time, e o John Kennedy, mais uma vez, John Kennedy, deu uma nova cara, uma nova vida para o Fluminense em campo. O John Kennedy começou a incomodar a defesa do Inter. E aí, para o Fluminense buscar o empate, o Fluminense teve que se arriscar. Como? Ele teve que se lançar ao ataque e ficaram espaços na defesa para o Inter contra-atacar. O Valencia teve 2 ou 3 oportunidades para matar o confronto. Errou. E aí, o menino John Kennedy, que no começo do ano teve muita gente que queria fora do Fluminense. No começo do ano, teve muita gente que disse que o John Kennedy não tinha mais solução. Se lembram disso? Teve muita gente que pediu a saída do John Kennedy.
E aí, esse John Kennedy, que chegou inclusive a quase ser negociado com o clube dos Estados Unidos, foi lá e marcou um golaço no passe do Germancano. Assistência do Germancano, golaço do John Kennedy. E parecia que o jogo iria para disputa de pênaltis. E vou falar mais. Acredito que muitos tricolores naquele momento já estavam felizes por poder ir para os pênaltis, porque não parecia que o Fluminense, né, ia conseguir ali o empate. Estava muito difícil o jogo. Mas o Fluminense não, quem estava em campo, não se contentou com esse empate em 1-1. O Inter, pelo contrário, sentiu o golpe. O gol do John Kennedy foi um direto na boca do estômago do time do Inter, que se abateu completamente e esqueceu que ainda tinha bola para rolar. O Fluminense não, o Fluminense continuou tentando e foi premiado. E aí vocês vejam como é o futebol, né? O Ione Gonzalez, muito criticado, por mim inclusive, por mim, o Ione Gonzalez é quem dá o passe pro Cano fazer o gol da classificação. Ele toca na direção do John Kennedy, o John Kennedy faz o corta-luz e o Cano bate de primeira no canto, golaço, gol da classificação, gol da vaga, o Fluminense está na final da Libertadores da América. O Fluminense, contra tudo e contra todos. Contra quem disse que o Fluminense já estava eliminado. Contra quem disse que o Fluminense era um time de veteranos. Contra quem apostou que o Inter já era finalista, que o Inter apenas aguardava o seu adversário. Só esqueceram que do outro lado tinha um time gigante também, um clube gigantesco. Você é gigante, Fluminense. E você que está aí do outro lado, que acreditou também, você também é gigante. O Fluminense vai para a final da Libertadores da América para tentar corrigir um erro histórico que foi a decisão de 2008. E de novo, dentro da sua casa, no Maracanã. 4 de novembro. Nos aguardem. 4 de novembro. Comemorem. Comemorem. O Fluminense é finalista da Libertadores da América. Um grande abraço a todos. Saudações tricolores. Eu te amo, Fluminense. Eu te amo.